Muito bem, muito bom dia. Vamos então retomar os nossos direitos de personalidade. E eu queria aproveitar para ler com os senhores como é que o Código Civil trata das tutelas cabíveis quando violado o direito de personalidade. Essa disciplina está no artigo 12 do Código Civil. No artigo 12 do Código Civil. Ou seja, se o direito de personalidade for atingido, tema que nós discutimos ontem em vários exemplos práticos, quais são os direitos que o titular tem de invocar? Quem está com o artigo 12 aberto aí? Zero pessoa. Fala, João, por favor. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão à direito de personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá a legitimação para requerer a medida prevista neste artigo, cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Muito bem. Nós temos aqui, então, basicamente uma tutela de fazer cessar a lesão ao direito de personalidade. Exemplo da aula de ontem, retirar certo livro do mercado, proibir a venda. Ou seja, eu faço cessar mediante uma conduta negativa, uma abstenção por parte daquele que faz ameaça. Tirar do ar um certo comercial, publicidade, que ofenda direito de personalidade. Recolher do mercado o livro Dom Casmurro, publicado por José Fernando Simão, que é claramente uma fraude ao direito moral de autor do Machado. Então são tutelas de abstenção do ataque ao direito de personalidade. Além disso, senhores, essas tutelas normalmente vêm acompanhadas de uma medida de coerção, para forçar a barra. Como é que se força a barra? Multa. Se não fizer isso, paga uma multa diária de X reais. Por exemplo, retirada de um vídeo da rede social que ofende a imagem, a honra de outra pessoa. Então essas tutelas negativas, não fazer, normalmente quando se pede ao judiciário, elas vêm acompanhadas de uma multa, para dar o chamado estímulo para que a decisão seja cumprida. Essa multa tem um nome bonitinho, processual, vocês vão estudar isso, é um dos temas que eu mais gosto de estudar, chama multa cominatória, e ela recebe o nome de astrante, astreinte. Então, normalmente, o direito de personalidade, quando ofendido, vai gerar essa possibilidade de se fazer cessar a ofensa, acompanhada de astrante. E essa multa chamada astrante, ela é tão interessante que o juiz pode aumentá-la de acordo com o caso concreto para dar efetividade. Então imaginemos que o juiz diga, tire o livro do mercado sobre pena de R$500 por dia. Para a editora, R$500, peanuts, bobagem. O juiz pode aumentar para 1.000, 2.000, 10.000 e assim até o céu é o limite, porque essa multa tem por objetivo compelir aquele que ameaça o direito da personalidade para cessar essa ameaça. Compelir para fazer cessar esta ameaça. A segunda forma e mais comum de se buscar tutela judicial é a velha e boa indenização por dano moral, certo? É a velha e boa indenização por dano moral. Essa indenização por afronta a direito de personalidade é uma indenização que, na vigência do revogado Código Civil,
a doutrina se dividia. Tinha gente que não admitia dano moral no sistema brasileiro. É engraçado dizer isso hoje, porque, como eu lhes disse outro dia, o dano moral no direito brasileiro é como batata frita no McDonald's. Todo mundo vai lá e já pede o combo. É difícil um processo sem dano moral. Mas um dos grandes estudiosos do século XX, Santiago Dantas, Santiago tudo junto Dantas, reproduzindo um entendimento vigente para a doutrina brasileira do século XX, o dano moral só poderia existir se houvesse lei que determinasse. Há dano moral no Brasil. Isso gerou um grande debate no Brasil sobre a existência ou não de dano moral por lesão ou direito de personalidade. Só para você ter uma ideia, na Revolução Francesa, do dano moral, vamos para o dano moral talvez mais famoso, que não tem a ver com direito de personalidade, tem a ver com sofrimento. Morte de um filho. O filho é atropelado e morre num acidente automobilístico. Tá? Os próprios franceses demoraram muito para admitir dano moral por morte de pessoa querida. Muito. Só para você ter uma ideia, as primeiras decisões do sistema francês, sabe quais eram as decisões? Se alguém afrontou um direito de personalidade ou gerou um sofrimento, a reprimenda tem que ser só por escrito. Pega a sentença, diz o senhor é culpado e publica. Como se aquela publicação, aquela bronca pública, sanasse o sofrimento pela morte do filho. No segundo momento, os franceses admitiram a chamada indenização simbólica. Ou seja, se era condenado a R$1. Por que aquela moedinha era simbólica? Porque o valor era pequeno, mas indicava que estava sendo punido por lesão a direito de personalidade ou por gerar dano moral. No Brasil, a questão do dano moral se pacifica de verdade nos anos 80. Por quê? Porque a Constituição de 88 veio e admitiu o dano moral expressamente. E, portanto, a ideia da lesão de direito de personalidade gerar indenização por dano moral não é tão antiga quanto se imagina, tá? Não é que o mundo sempre foi assim. É que hoje ele é assim todo dia. Qualquer lesão gera pedido de dano moral. E, portanto, senhores, a sanção mais comum é essa, indenização. Na verdade, a indenização, tecnicamente, não é uma sanção, porque ela repara um dano, ela repõe o que foi diminuído. Aliás, indenizar quer dizer tornar indene, sem dano, in negativo, damnus, do verbo demere, do latim. O que é o demere, tudo junto? O demere é apoucar, diminuir. Então, quem indeniza, devolve o que foi apoucado. Vamos pensar só no caso de dano material, que é mais fácil. Se alguém está andando com o seu carro, o motociclista, por culpa, arranca meu espelho do lado esquerdo do carro, reparar significa devolver um espelho novo do lado esquerdo do carro. Isso é devolver o que foi apoucado, o que foi diminuído. É claro que no dano moral, as pessoas têm sérios problemas, né? Então, por exemplo, quando um filho morre num acidente aéreo, como aconteceu na Air France nos últimos anos, vamos pensar naquele grande acidente sobre o Atlântico, né? Qual é o valor da vida humana para que um pai ou uma mãe recebam pela morte de um filho num acidente automobilístico, num acidente aeronáutico? Ou o pai é atropelado no meio da rua e acaba morrendo. Qual é o valor que tem a vida humana para indenização? Isso sempre é um drama, né? Isso sempre é um drama. Porque, no fundo, eu estou monetizando a vida humana, certo? Só que se eu não monetizo, por exemplo, vamos lá. Eu tenho a minha imagem enxovalhada, agredida, com uma mentira por meio de uma rede social. Eu peço para cessar. A rede social tira aquela postagem que me agride, que me enxovalha. Só que todo mundo já tem aquilo e já compartilhou em 1000 grupos de WhatsApp e assemelhados. Se eu não puder cobrar dano moral pela minha imagem enxovalhada, qual é a outra solução para que eu seja reparado? Deixa eu fazer um raciocínio filosófico com vocês. O dinheiro não devolve a vida do filho, certo? O dinheiro não devolve a honra manchada, certo? Mas a grande pergunta que os franceses se fizeram e responderam é: se não for dinheiro, é o quê? E não acharam uma solução melhor. Tá bem claro isso? Não é que o dinheiro resolve, é que o dinheiro é a única forma que se achou de certa maneira, devolver um pouco do que foi apoucado, diminuído. Por isso que, tecnicamente, indenização não é punição, não é sanção, é devolver o que foi retirado. Tudo bem até aqui? Dito isso, o próprio artigo 12 permite, certo, que no caso do morto, nós discutimos isso ontem, portanto agora eu vou passar de uma maneira mais sucinta, a família do morto
os parentes do morto defendam o seu direito de personalidade. E aí o código vai trazer uma lista de pessoas que podem defender o direito do morto. Fala parentes em linha reta, certo, João? E colateral até 4º grau, não é isso? Então quem pode defender o direito de personalidade do morto? O cônjuge, e quando se lê cônjuge, 2 notas, tá? Porque vocês estão no primeiro ano, é bom que vocês aprendam. Não existe o cônjuge e a cônjuge. Cônjuge é comum de 2. Vocês usam cônjuge varão para homem e cônjuge virago para mulher. Não existe o cônjuge e a cônjuge. Cônjuge varão e cônjuge virago. Ah, ninguém usa isso, mas vocês são alunos e vão usar isso, que é o português correto. Segunda coisa, companheiro ou companheira, a lei não menciona, mas há normalmente uma extensão para dar direitos aos companheiros que também demos aos cônjuges. Então, se eu sou casado e a imagem do meu marido ou da minha mulher é atacada post-mortem, eu posso defendê-la. Se eu não sou casado, vivo em união estável, que dá o chamado companheiro ou companheira, que não é um estado civil, eu posso, como companheiro ou companheira, defender a imagem, a honra, o nome do falecido companheiro ou companheira. A lei não diz, mas é assim que se interpreta. 2. Qualquer parente em linha reta. É interessante isso que no 4º ano, quando a gente ensina parentesco para vocês, a gente mostra direitinho como é que conta grau. Aqui não vale a pena, a primeira aula do curso, ensinar como conta grau. Sabe o que a gente pode fazer? Esses temas mais profundos e que não cabem aqui, no grupo de estudos do ano que vem a gente faz. Porque eu vou montar o grupo de estudos para vocês, vai ser provavelmente quinta-feira às 9 horas da manhã. E nesse grupo de estudos eu vou desenvolver questões mais profundas. Eu vou trazer inclusive questões dos outros anos. Sucessões, família, eu quero, semestre que vem, quero antecipar temas com os senhores, sabe? Quero que os senhores cheguem já afinados com esses temas, para não olhar o tema e falar primeira vez que eu tô vendo. Eu vou ensinar a contar grau, tá? Mas só um detalhe, só para aqui ser bem sucinto que eu não vou contar grau agora, tá? Parentesco em linha reta, quer dizer, quem pode defender a imagem do morto? O filho, o neto, o bisneto, o trineto, tudo bem? Todo mundo para baixo. Ou para cima, tá? O pai, o avô, bisavô, que eu quero dizer em linha reta, os meus ascendentes e os meus descendentes. Tudo bem até aqui? Já lhe dou a palavra. E também os colaterais até 4º grau. Aí, senhores acreditam em mim, quem são os nossos colaterais? Eu só vou dizer quem são, não vou contar grau. Irmãos são colaterais, tios são colaterais, sobrinhos são colaterais, irmãos, tios, sobrinhos. Tio avô, primo irmão e sobrinho neto. Tio avô, primo irmão e sobrinho neto. Todos esses podem defender o direito de personalidade lesado do morto. Quem levantou a mão aqui na frente? Senhor, pode falar. Pois o senhor. Você pediu que comentasse na aula de hoje acerca de dano coletivo e dano social. Boa, e é um ótimo momento. Vou falar, dano coletivo e dano social. Então o senhor faz sua pergunta, é ótimo momento para falar sobre isso. Pode falar, doutor. O que significa possuir uma amante? Só para entender o seu conceito de amante. Porque amante é uma palavra plurívoca. Por exemplo, se o senhor for solteiro, o senhor tem uma amante ou não tem uma amante? O que para o senhor é ter uma amante? É uma boa aula essa para o grupo de estudos. A função jurídica do amante no Brasil. Discorra. O senhor é casado? Tem uma outra mulher, tá certo. O senhor é casado? É. O senhor é solteiro? E a namorada não tá gostando muito dessa conversa sobre amante, né? A senhora é namorada dele? Não, né? É que a senhora assustou tanto com a pergunta que eu achei que fosse. Agora, vamos pensar num caso de alguém que tem um namoro longevo aqui na sala. Vamos supor que seja o Guilherme Anfi, que tem um namoro longevo. Se ele tiver outra mulher, ele vai ter uma amante? Namorados não tem vínculo jurídico do casamento, certo? Então não tem amante. Agora vamos pensar no segundo caso aqui da classe, o Felipe, que está em união estável, não é namoro não. Mora junto e está junto na alegria, na tristeza, na saúde, da doença, só não está na pobreza e na riqueza que o padre tirou esses votos, porque agora pobre pode divorciar, né? Segundo a Igreja Católica. É brincadeira. Pobre está junto. Ele pode ter uma amante? O que é uma amante? É alguém que está tendo uma relação
Ó, 1727. Não eventual, não é aquele caso que eu saio com outras pessoas, eu tenho que ter uma relação fixa com pessoa impedida de se casar. O termo jurídico do amante, doutor, ou da amante é concubino. Concubino. Do verbo concumbens do grego, que é deitar com, copular, manter relação sexual, estar sobre. Esse é o concubino, essa é a concubina. O direito civil brasileiro, a sua pergunta é muito interessante, não dá aos concubinos ou concubinas o status família. Não se torna família quem tem uma relação não eventual, mas é impedido de se casar por força do Código Civil. E, portanto, o que o Código dá é direito a defender a personalidade do morto para a sua família. Descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro ou colaterais. Fechado sua resposta? Agora, o colega fez uma pergunta até o final da aula que eu pedi para ele fazer aqui. É possível que haja uma lesão a um direito de personalidade coletivo, que não é do doutor, não é usar a sua imagem dizendo o senhor é isso ou a senhora é aquilo, não. É um direito coletivo. Imaginemos uma lesão à intimidade das funcionárias de uma certa fábrica, em que o dono da empresa põe no vestiário feminino, isso tem um monte de casos concretos, câmeras para filmar as funcionárias no ato de se trocarem, para ver as funcionárias nuas. Isso não atingiu só a Maria, ou a Ana, ou a Antônia, mas toda a coletividade de mulheres que trabalham naquela fábrica. Tudo bem até aqui? Isso tem muitos casos julgados já sobre isso, tá? Não é um, nem são dois. Câmera colocada em vestiário de empresa. Então eu posso ter um dano moral de uma certa coletividade. Nesse caso, é claro que cada uma das mulheres que teve a sua intimidade devassada indevidamente vai ter um dano moral pela sua intimidade. Mas admite-se hoje em dia o chamado coletivo. Quando eu tenho um grupo de pessoas que ou ele é determinado, mas é um grupo razoável, normalmente não é um grupo para duas pessoas, mas atinge um grupo razoável, ou um grupo indeterminado. Então as tutelas coletivas dos danos existem, por exemplo, em situações que nem sempre, viu, doutor, é de direito de personalidade. Não sei se os senhores e senhoras se lembram disso, que já faz 15 anos, vocês eram bastante pequenos, ou se tem notícia histórica do que eu vou dizer, o aeroporto de Congonhas entrou em colapso depois do acidente da TAM. Isso gerou um defeito na malha viária brasileira, aeroviária brasileira, e colapsou de norte a sul, leste a oeste. Congonhas é o tipo de um hub que recebe aviões do Brasil inteiro, tá? Colapsou o sistema aeronáutico. A discussão era, quem sofreu dano? Daí apareceu aqueles casos na reportagem, né? Para falar de dano coletivo. O sujeito que ia para o seu próprio casamento e não pôde ir porque Congonhas colapsou e perdeu o voo. Isso é um dano moral individual. O sujeito que ia para o velório e para o enterro do pai e perdeu o voo porque Congonhas colapsou. Isso é um dano individual. Mas não há dúvida que toda a coletividade sofre um dano desse. Inclusive o doutor que decidiu não viajar porque sabia que se fosse ao aeroporto não ia conseguir sequer embarcar. Ele deixou de viajar por isso. Então existem sim, doutor, danos morais coletivos, quando atinge um grupo determinado de pessoas, ou eu prefiro, quando o grupo é indeterminado, o nome, a doutrina, eu vou dizer quem usa esse nome, a maioria usa dano moral coletivo, para grupos determinados ou indeterminados, tá? Mas eu prefiro para quando há um grupo indeterminado, e o autor dessa ideia é o professor Antônio Junqueira de Azevedo. Ele escreveu um artigo sobre isso, professor Junqueira. Professor dessa casa, falecido em 2009. O professor Junqueira dizia, doutor, que quando há um grupo indeterminado, isso gera uma queda de confiança nas relações jurídicas, uma quebra de, eu chamaria um downgrade, um rebaixamento
um rebaixamento das expectativas sociais, que é melhor chamar esse dano de dano social, não dano moral coletivo, dano social, porque há uma quebra de confiança e um rebaixamento da confiança geral. Então, não só o senhor que não foi se casar, não só eu que perdi o enterro do meu pai, mas todos os brasileiros não iam até o aeroporto, porque o aeroporto estava em caos. Sabe aquelas notícias de manhã, tarde e noite? Filas de 30 quilômetros e o aeroporto, nenhum voo sai. Isso se chama quebra de confiança. E é muito curioso isso, né? Porque quando em 2011, houve o famoso vulcão islandês, que suspendeu todos os voos da Europa do Norte, eu curiosamente estava arguindo o mestrado de um aluno meu lá em Portugal, e daí eu falei para ele, vamos aproveitar e vamos passear na Alemanha. Nós chegamos na Alemanha, Munique, tinha assim, todos os voos cancelados. Eu falei, claro que o painel teve um bug, que era possível, todos os voos do aeroporto de Munique cancelados. E era um vulcão. Isso não gera quebra de confiança nem rebaixamento, porque sabe que é um fator natural. Aqui no Brasil ninguém explicava. De repente colapsou o sistema aéreo. Ninguém explicava. Não era assim, tem um vulcão que entrou em erupção e as cinzas atrapalham os voos. Aqui simplesmente colapsou o sistema do nada. Então, doutor, existe sim dano moral coletivo e existe sim o chamado dano social. O nome, aliás, eu pôr o texto Junqueira para eles e discutir no grupo de estudos também, dano moral coletivo e dano social, tá? Quando é que cabem essas coisas todas, tá certo? Dito isso para os senhores, vamos então fazer uma segunda pergunta. Admite-se direito de personalidade de pessoa jurídica? Ou seja, eu posso ter, a partir das leituras de ontem, de Adriano de Cupes, de Rubens Limon de França, aplicação a pessoas jurídicas do direito de personalidade? Evidentemente a resposta depende de qual direito eu estou me referindo, certo? Direito às partes do corpo humano vivas ou mortas, isso é direito do ser humano, certo? Isso por óbvio, né? Direito à minha privacidade, não ser perturbado, isso é direito do ser humano. Mas a doutrina veio desenvolvendo o que desembocou na súmula 227 do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e que também está hoje no Código Civil 227 do STJ, e que está hoje no artigo 52 do Código Civil, o direito de personalidade da pessoa jurídica. Direito de personalidade da pessoa jurídica. Então, o que diz o artigo 52? Aplica-se às pessoas jurídicas que houver a proteção do direito da personalidade. Aplicam-se às pessoas jurídicas, vírgula, no que couber, os direitos de personalidade. Qual é o grande debate sobre pessoa jurídica e direito de personalidade? Alguém imagina qual seja o grande debate que resta nos tribunais? Pode falar. Não. Mas quais são os casos práticos que o senhor acha que vão para os tribunais de dano moral de pessoa jurídica? A imagem. Exatamente. A imagem da pessoa jurídica. Quando eu era criança, tinha uma bala, que hoje é proibidíssima, dá para criança, mas a gente comia, tinha a Soft, né? O senhor lembra da Soft? Não, o senhor não lembra da Soft, né? Pelo amor de Deus. A Soft acho que foi proibida no mercado. A bala era redonda, ela dava exatamente para tapar a garganta da criança e a criança morrer sufocada. Era assim, você quer matar uma criança de bala Soft. Era criminosa a bala Soft. Mas não é essa que eu vou tratar, não. O senhor me lembrou da bala Soft. E eu adorava a versão uva, que era puro. Aliás, a bala Soft era água e corante. Mas esquece, e dura. Mas esquece a bala Soft. De média. E ele foi sendo reconstruído a partir do momento que as civilizações aumentaram de volume, que não dá para falar João, filho de José. Porque tinham 10 milhões de João e 10 milhões de José. Tá claro isso? O nome é chamado, tecnicamente, de pré-nome. E o sobrenome é chamado, tecnicamente, de patronímico. Esse é o nome técnico do sobrenome, patronímico. O Código de 16 ainda tratava patronímico por patronímico. O Código de 2002 tirou essa noção de patronímico
e pôs agora sobrenome. A doutrina ainda vai explicar outras palavras que podem compor o nome. Aliás, anotem ao lado de sobrenome patronímico também cognome, C-O-G, cognome. Muito bem. A doutrina admite também que eu tenha o chamado agnome, agenome. O que é o agnome? É aquele que traz a ideia de ser filho de, ser neto de, sobrinho de. Então, João, neto. Antônio, filho. Antônio Júnior. O filho, o neto e o júnior são chamados de agnome. Há ainda o que a gente chama hoje de alcunha ou apelido. Alcunha ou apelido é exatamente um nome em que as pessoas reconhecem o outro e que não tem identificação do nome do registro civil. O caso mais famoso é o Lula, certo? Que é Luiz Inácio da Silva e que hoje é conhecido como Lula. Essa alcunha ou apelido no Brasil é famosíssima. A Xuxa era Maria das Graças Meneghel, certo? Essa alcunha ou apelido pode ser incluída, esta alcunha ou apelido pode ser incluído ou incluída, dependendo do que eu estou falando, no nome da pessoa natural. Então, o Lula chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não nasceu Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nasceu Luiz Inácio da Silva. E a alcunha ou apelido foi incorporada ao nome dele. Assim como a Xuxa teve o Xuxa incluído no nome dela. Essa é a alcunha ou apelido. Esse incluído no nome não conta em caso, tipo, quando coloca em registro eleitoral, por exemplo, coloca um apelido. Não tá contando. Não. Isso é muito interessante. Se eu me chamo José Fernando Simão e na eleição o meu apelido é o melhor da praça, e vem entre parênteses, não quer dizer que é meu nome. É uma identificação social. Mas o meu nome não, continua sendo José Fernando Simão. Eu vou falar um pouquinho sobre nome social e transexual. Vamos chegar nesse ponto agora. Além do nome, pode falar. Pode. Normalmente é seguida de aspas. Eu já vi, por exemplo, no caso do Ernesto de Guimarães. Não, eu acho que se for entre aspas é porque o senhor está usando no popular. No seu registro civil, seu nome não vai entre aspas. Você vai chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Não tem aspas, não. Bom, muito bem. Existe também uma outra figura que é o pseudônimo. O que é o pseudônimo? Pseudo, em latim, quer dizer falso, certo? Um falso nome. E o que é o pseudônimo? É a pessoa que apresenta uma obra sob nome de outra, realiza um ato sob nome de outra. Ela cria para si própria um nome que não o seu. Talvez, no Brasil, um dos autores que quem não leu, eu até recomendo que leia. A gente pode pôr no Moodle também, tá no Para Gostar de Ler. Stanislau Ponte Preta era Sérgio Porto. E tem um conto da velhinha que ficava cruzando a fronteira do Brasil. O senhor leu esse conto, doutor? É. Depois eu vou pôr para vocês no Moodle. E talvez o pseudônimo hoje na literatura mais famoso é de... Quem? O Fernando Pessoa tinha heterônimos. Ele dava nomes às suas personagens. Já vou falar do Pessoa. Seja Helena Ferrante. Naquele livro, naqueles 4 livros dela famosos, que começa A Minha Amiga Genial. Ninguém sabe quem é Helena Ferrante. Se é um homem, se é uma mulher, se é um brasileiro, se é um português, se é um italiano. Hoje parece que dizem que Helena Ferrante realmente é italiana e é de Nápoles, mas não sabem se é homem ou se é mulher ainda. E talvez o artista plástico mais famoso que usa um pseudônimo e que agora a polícia inglesa jura
que descobriu é o... Quem? É o Banksy. Porque o Banksy é aquele pichador que as pichações viraram obras de arte que valem fortunas. Para quem não sabe de quem eu estou falando, é aquele autor que uma obra dele foi levada a leilão na Sotheby's, foi arrematada por um monte de dinheiro, e na hora que o leiloeiro bateu o martelo, a obra começou a se autodestruir. Ele tinha posto um mecanismo de destruição da própria obra. E a obra começou a ser, literalmente, já passaram no papel, o papel naqueles que ficam... Como é que chama aquilo que fica tirinha de papel? Num triturador de papel? Vocês imaginem, o cara bate o martelo, vê quanto foi vendida a obra do Banksy. E a obra começa a se autodestruir, tá? Só que daí, ela tá literalmente na frente das câmeras, a obra vai cortando. E todo mundo assim, ó. Oh! Só que na hora que a máquina corta pelo meio, ela falha. Então a obra fica metade inteira e metade cortada. O que aconteceu? A obra vale agora 100 vezes mais do que valia. Porque não só não se sabe quem é o Banksy, como a obra ainda está inteira detonada pelo próprio Banksy pela metade, né? Então, isso é um pseudônimo, tá certo? O Fernando Pessoa é muito interessante, porque o Fernando Pessoa, ele escrevia 1 milhão de libras, a libra está 7 milhões de reais. E a obra ficou semi-destruída. Agora deve valer 15 milhões de reais no mínimo. O Banksy indicava uma conta para receber. Claro, mas ninguém sabe quem é. Sabe aquelas contas que não tem identificação? É paraíso fiscal. Agora, o Fernando Pessoa é interessante porque ele escreveu por vários heterônimos, certo? Alberto Reis, Álvaro de Campos. E cada heterônimo, Bernardo, tem os heterônimos menores que escreveram pouca coisa. E cada heterônimo era uma pessoa que ele concebia por inteiro. Tinha nome, sobrenome, pensamento, família. Mas todo mundo sabia que escreveram Fernando Pessoa. Então, tecnicamente, isso não é um pseudônimo. Porque o pseudônimo tem esse charme de não identificar quem escreveu. Oi? Sim. O senhor é um homem atual, tem razão. Na Bridgerton, tem aquela personagem que é a Lady Whistledown, que escrevia e ninguém sabia que era ela. E que a hora que descobriram acabou a série, que foi chata a última temporada, né? E agora vai voltar com outra, né? O senhor não terminou? Então já dei spoiler, desculpe. Quem mandou o senhor não ver? O senhor trouxe o caso, eu tive que dar spoiler. Ela mas o senhor não sabe nem que ela foi descoberta? Não, eu sei, eu tô no meio da quarta temporada. Essa coisa dos senhores ficarem vendo série e não acabar a série é um problema. Bom, enfim. Lady Whistledown. Muito bem. Lady Whistledown, gostei. É um pseudônimo. Fala, Anfi. O pseudônimo, o heterônimo tem a mesma proteção do nome? Então, eu acho que um cara como Banksy, que é um autor renomadíssimo com pseudônimo, é claro que tem que ter a mesma proteção. Tem que ter a mesma proteção. O pseudônimo, mas aí é o apelido, né? Lula e Xuxa é apelido. O pseudônimo tem que ter a mesma proteção do nome. Porque já pensou se acontecer agora? Já tentaram em Londres, porque o Banksy tem uma prática muito curiosa, que os grafites aparecem no meio da noite. E as pessoas acham os grafites e aquilo vira imprensa. Daí vão lá, cobrem o grafite com vidro, porque o Banksy é um artista de rua, né? Basicamente. Então eu acho que tem assim, a mesma proteção. Os apelidos também. Bom, o nome é mutável ou o nome é imutável? O nome, historicamente, quando eu era aluno, a gente aprendia assim, o nome é imutável. Ninguém pode mudar o nome, salvo situações excepcionais que estão no artigo 56 da Lei de Registros Públicos. 56 da Lei 6.015/73. E quais eram as hipóteses que o artigo trazia? Eu estou falando do passado, tá? Mas eu vou chegar no presente. Uma das hipóteses que o artigo permitia a mudança de nome
É o chamado nome vexatório. Aquele nome que expunha a pessoa ao ridículo. A professora Mariana Diniz, na obra dela, trazia vários exemplos de nomes que expunham a pessoa ao ridículo. Eu nunca fui conferir se esses nomes são falsos ou verdadeiros. Eles são tão bonitinhos que eu decorei desde o meu primeiro ano. Por exemplo, 1, 2, 3 de Oliveira 4. As trigêmeas. Fotocópia, xerocópia autenticada. E aí, nomes de medicamento. O brasileiro adora pôr nome de medicamento. Rivotril nas crianças. Imosec, aspirina e Novalgina são irmãs muito famosas. Então o que acontece? Esses nomes expunham as pessoas ao ridículo. Mas existem alguns nomes, por exemplo, que são de origem estrangeira e que também as pessoas são vítimas de tiração de sarro. Nos anos 90, o caso mais famoso era o da margarina, que chamava Doriana. Então tinham 3 margarinas, a Doriana, a Becel e mais uma. E a moça era italiana, então ela era chamada Doriana na Itália. E daí ficava para ela, ô Margarina, cadê sua prima Becel, tal. E ela não aguentava mais ser vítima de ridículo. Ela mudou para Dora o nome dela, tá certo? Tem o famoso caso dos anos 2000, do senhor de origem japonesa, que chamava Kumio. E todo mundo queria, falava, quem comiu o senhor, tal, todo dia era a mesma piada. Ele falou assim, eu não aguento mais essa piada. Ele chegava assim, eu sou o Kumio e ninguém me comeu, porque eu não aguentava todo dia piadinha de tiozão. Kumio, hahaha, Kumio. Ele queria mudar para Afonso o nome dele. E daí, em primeira instância, disseram não, porque a origem japonesa você tem que ser Kumio pro resto da vida. Quem é o senhor? Então pode entrar. Se o senhor do centro acadêmico pode... Deixa eu ver a camisa. Palermo, Palestino, oh, que beleza. Banco de Palestina, tudo bem? Eu comi o Tanaka. Tá? Aí ele queria mudar para Jorge, não era para Afonso. É porque Jorge Tanaka não ia dar duplo sentido, né? Então eram nomes vexatórios. Outro nome que se mudava antes era para proteção da testemunha. Aquelas pessoas que estavam testemunhando em grandes processos criminais mudavam de nome para não serem identificadas. Mas existia uma regra muito bonitinha que até 1 ano após a sua maioridade civil, portanto dos 18 aos 19, qualquer pessoa podia trocar de nome. Por quê? Porque podia trocar, sem necessidade de justificar. Eu lembro que a minha mãe tinha uma tia, a tia mais velha dela, que a mãe queria que a filha chamasse Yolanda, então registrou Yolanda. E a madrinha queria que chamasse Deolinda. Então essa minha tia era conhecida por todos por Deolinda e não recebia Yolanda. Ela é um dos casos clássicos que admitia mudar o nome, porque ela tinha um nome diferente do nome pelo qual ela é reconhecida. Mas era 1 ano, tá? Quem passou 1 ano não muda de nome. E por que o nome era imutável? Por uma razão simples. Se o nome fosse mutável por simples ato de vontade, eu poderia usar a mudança de nome para fraudar terceiros, certo? Contraio dívidas como José, viro João e fraudo terceiros. Ou mesmo para gerar problemas de casamento com o irmão, com a irmã. Eu vou mudando de nome e eu vou me afastando da minha ascendência genética. Por isso que o nome é imutável. Mas o que acontece no Brasil? 2 coisas. Primeiro, uma consciência do que a gente chama de nome social. Como as pessoas se apresentam perante a sociedade. É uma questão direta das pessoas, dos chamados transgêneros, são pessoas que normalmente buscam o judiciário para trocar o nome, feminino por masculino ou masculino por feminino, ou eventualmente adotar um nome que seja comum de 2 gêneros, ou seja, que sirva para homens e para mulheres. E essas pessoas tinham o seu direito negado porque o nome era imutável. E houve toda uma campanha jurídica de percepção que não faz sentido. O caso emblemático, vou contar histórico para vocês, tá? Histórico. Foi nos anos 80, o caso da Roberta Close. Roberta Close era, em termos de nascimento, Roberto,
E, portanto, ela foi à Suíça, fez uma operação de transgenitalização e ela tinha um fenótipo masculino que passou a ser assumido como feminino. E ela não conseguia trocar de nome. Então ela chegava, seu RG, Roberto, e ela tinha toda a aparência feminina. Vocês imaginem o volume de discriminação e sofrimento que essa pessoa não passa, tendo um nome masculino com um fenótipo feminino. Tudo bem? Ela não conseguiu nos anos, nas Prísicas Eras. Então, se fez todo um trabalho de permissão da alteração do nome pela pessoa que se apresentava fisicamente com um gênero distinto daquele do seu nome na certidão de nascimento. E isso, no começo, era permitido apenas e tão somente para os que passassem pela cirurgia de transgenitalização. Os juízes diziam, se você quer trocar de nome de Roberto para Roberta, tudo bem, desde que você tenha feito a transgenitalização. O que é uma coisa curiosa, ligar o nome da pessoa natural a uma cirurgia de mudança de gênero. Tudo bem até aqui? Mas era assim que o direito começou a ser construído. Começou assim. Fisicamente pode mudar juridicamente. Isso foi parar no STF. O STF teve então que discutir se era possível ou não a mudança do nome. E aí o STF, na ADI 4275, permitiu a chamada autoidentificação. O que significa isso? Autoidentificação. Que para eu mudar de nome, basta que eu diga eu me identifico com outro gênero. E, portanto, não se exige qualquer prova de transgenitalização, qualquer laudo médico, qualquer outro tipo de requisito. Basta que a pessoa procure o registro civil, não sei para o judiciário mais, faça um requerimento de alteração do nome. O nome decorre da autoidentificação da pessoa natural. E com isso, o que acontece? Se a pessoa pode, por uma autodeclaração, mudar de nome, vocês concordam comigo que a ideia de um nome imutável não faz mais sentido? Ao contrário, o nome que era imutável quando eu estava nessas cadeiras, hoje ele é mutável. Mudou o princípio. E aí, em 2022, a lei 14.382 de 22 altera a lei de registros públicos, artigo 56, anotem aí, 56 da lei 6.015/73. E em 22, o artigo 56 passa a ter a seguinte redação: a pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e, presta atenção, imotivadamente, ela não precisa justificar porque ela quer trocar de nome, imotivadamente, não tem que dar razão porque eu quero trocar de nome, a alteração do seu prenome, o seu nome, eu sou José, mas eu detesto José, eu quero ser João. Eu chego lá e falo assim, eu quero ser João. Ninguém pode me perguntar por que o senhor quer ser João. Eu quero ser João. E, independentemente da autorização judicial, e com isso, a autorização será averbada nos órgãos públicos. Portanto, senhores e senhoras, eu não preciso mais da ligação judicial, né? Basta o simples requerimento ao registro civil. Eu tirei do judiciário esse tema. Agora vocês podem estar me perguntando uma coisa que eu discutia ontem, que eu acho muito interessante isso aqui. O direito, quando eu trago isso para os senhores, eu tenho certeza que os senhores estão se perguntando. Mas peraí, Simão, o prenome era imutável? Era. Você tinha até um ano depois dos 18 para mudar? Sim. Hoje, você pode mudar a qualquer tempo? Sim. Hoje, você pode mudar sem motivo? Sim. Qual o problema que a situação pode gerar quando eu falo assim? Você chega lá e muda de nome. Qual que é o problema que isso pode gerar na prática?
Quem quer dizer? Ninguém quer chutar? Primeiro, eu fazer isso para fraudar credores, certo? Mas por que isso não ocorre na prática? Qual que é o nosso grande, olha o que eu vou pôr entre aspas, nome no Brasil? Chama-se CPF. O grande nome da pessoa hoje é o CPF, porque tudo se dá pelo CPF. Então, no fundo, a identificação fiscal no Brasil tomou uma proporção mais relevante que o próprio nome da pessoa natural, certo? Porque se eu trocar de nome de João para José, ou de João para Maria, ou de Maria para Antônia, eu não vou mudar o CPF. E com o CPF, o risco de fraude é muito pequeno. Porque eu posso mudar de nome 10 vezes, mas no registro de imóvel vai ter lá José Fernando, agora Antônio João, CPF igual. O CPF reduziu o risco a quase zero de fraude. E segundo, que talvez seja o mais bonito nesse momento do curso, o direito civil trabalha com dados de realidade. Dados de realidade. Quando a lei dizia o prenome é imutável, quantas pessoas buscavam o judiciário para mudar o prenome? Número X. Não sei qual é, porque eu não fiz pesquisa. Quando a lei diz assim, o prenome é mutável, basta comparar se houve um aumento exponencial. Todo mundo resolveu mudar de nome. Só que repare um detalhe que interessante. Como direito civil é sensível à realidade. Não é porque a lei permite que todo mundo saiu mudando de nome, entendeu? Que no dia seguinte houve uma enxurrada de processo. A ideia de trocar de nome, ela é normalmente de minorias, por várias razões, mas não é uma coisa majoritária, que sai todo mundo trocando de nome. Portanto, essa ideia de proteger o nome como imutável é uma ideia sem sentido em termos jurídicos. Quero fazer uma pergunta sincera aqui para os senhores. Alguém aqui trocaria o prenome se puder? Bom, se pudesse não, porque vocês podem, desde 22. Alguém aqui teria vontade de trocar o seu prenome? Não o sobrenome, o prenome. Alguém aqui não gosta do seu próprio nome? Ou alguém aqui se sentiria mais feliz com outro nome? Eu faço a pergunta porque não é comum as pessoas não gostarem do seu próprio nome. Há nomes que geram algumas questões curiosas, né? Se você diz que chama Luiz ou Luísa, sempre vai perguntar com Z ou com S, certo? Isabel com Z ou com S. Essas pessoas, elas são condenadas a uma vida com Z ou com S. Certo? Mas mesmo assim, apesar de condenadas a uma vida com Z ou com S, não é uma coisa que as pessoas dizem assim, eu vou mudar de nome porque eu não aguento mais ser perguntado se é com Z ou com S. Agora, o Kumio Tanaka, certamente, prefere chamar Jorge para acabar o bullying. Tá claro isso daí para os senhores? Aliás, é um problema sério, viu? Porque Luiz e Luísa e Isabel, em bom português, grafam com S. Em bom português. Tanto que na França é Louis e Louis é com S. Mas, nome não tem regra, certo? Eu grafo da maneira que eu quiser. No sistema passado, alguns pediam mudança de nome porque o nome era grafado de uma maneira diferente do que se pronuncia, de uma maneira igual à pronúncia. Por exemplo, Washington, como é que se grafava no Brasil? O-O-X-I. Então era Washington. Então o cara fala assim, como o senhor chamou Washington? W? Não, o meu é com U. Como é que você chama Kathleen? Kathleen é K-E acento T-L-I-N. Então algumas pessoas mudavam de nome por causa da grafia do nome. Né? Eu disse para um amigo meu, ele deu o nome para o filho de Marcello, como italiano, com 2 L's. Essa criança no Brasil vai ter que ficar a vida inteira. Eu sou Marcelo com 2 L's, Marcelo com 2 L's. Se fosse na Itália, ele era Marcello com L só. Na Itália, Andrea, nome masculino, certo? Simone, nome masculino. Aqui, se eu me chamar Simone Simão, vocês iam achar que eu era mulher. Porque é sério, aparece Simone no papel, você achou uma mulher. É uma questão. Eu tenho um querido amigo italiano que chama Gabriele. Todo congresso que ele aplica para ele lá, senhora Gabriele, é só. Daí ele chega com 1,90 m, careca, falando grosso, ô Gabriele, não, sou eu. Eles olham, e hoje não pode, claro, falar nada, mas a pessoa passa a vida inteira explicando, eu sou homem, eu sou Luísa com Z, eu não sou Luísa com S. Quem queria perguntar aí do fundo? A senhora? Como? Biruta. É. É.
Biruta. Ela virou o quê? Ruth. É. E a senhora? Veja, mudar o prenome pelo sobrenome, em tese, não há nenhum problema, né? Então vamos pensar que uma pessoa seja... Posso dar meu exemplo concreto, vai, para não pensar nada. Meu avô, quando veio do Líbano, 1930, tudo bem? Foi entrar aqui, sobrenome de família era Abdelnour. Sobrenome libanês fortíssimo. O sujeito, quando foi transcreveu, sabe o quê? O pré-nome do pai dele como sobrenome. Nós viramos Simão, porque meu bisavô era Simão Abdelnour. Pegou o pré-nome e virou sobrenome. Então a senhora pode mudar. A senhora quer ser Silva, Silva. A senhora quer ser Santos, Santos. Tem pessoas conhecidas, por exemplo, que são Santos e namoram Santos. Imagine o filho virar Santos, Santos e Santos. Eu acho que vai ser um problema para essa criança, né? Qual é o seu nome? Santos, Santos e Santos. Então podia ser Santos 3x, né? 3 vezes. Mas pode. Se a senhora quiser virar Santos e Santos, pode. Só pensa o seguinte, doutora. Com mais de 18, olha eu 21, tô pensando com o problema é seu. Só cuidado com a criança, que a criança não tem culpa dos devaneios paternos e maternos. As crianças merecem um pouquinho de dignidade da pessoa humana, tá? Eu adoro os deuses gregos, né, doutor? Chamo o meu filho de Poseidon Hades. Quer dizer, um nome que vai ser bastante benquisto na escola, o Poseidinho. Muito bem. O nome não se confunde com a origem genética. Cuidado com isso. O direito a conhecer minhas origens genéticas não tem relação com o nome. Porque se eu for adotado, eu tenho origens genéticas distintas daquelas da família adotiva. Mas isso não quer dizer que se eu quiser, atenção aqui, senhores e senhoras, investigar as minhas origens genéticas, eu queira trocar de nome. São coisas distintas. A origem genética é para descobrir quais são meus ancestrais biológicos, tá claro isso? E não tem relação nenhuma com o nome. Tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 48 do Estatuto, diz assim: o adotado, eu vou ler para os senhores a lei, 48 do Estatuto, tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada após completar 18 anos. Nós estamos aí diante de um fenômeno que não é o fenômeno nome, é ascendência biológica. São duas coisas que não se confundem. Não é porque o adotado tem direito de conhecer as suas origens biológicas que ele está pedindo a mudança de nome. Porque a adoção rompe os vínculos com a família originária. Origem genética não tem relação com o sobrenome. Origem genética é quais são meus ascendentes biológicos. Nome tem a ver com a família. Então, senhores, se houve uma doação de material genético, sabe a chamada doação de gametas, óvulos ou espermatozoide? Eu vou ter uma origem genética distinta da minha família no sentido jurídico. Por quê? Meus pais podem não ser os doadores do meu material genético. Então eu quero descobrir quem são meus ascendentes genéticos. Mas isso não muda no meu nome. O problema é que, na adoção, o Estatuto expressamente permite a busca do ascendente genético, tudo bem? Na doação de material, como doação de óvulo de esperma, existe um detalhe, né? Que é o sigilo do doador, o sigilo da doadora, certo? Então aí, nós temos um outro problema. Onde é que esbarra o meu direito a conhecer a minha origem genética do seu direito como doador ou doadora ao sigilo do doador do óvulo, da doadora do óvulo ou do doador do espermatozoide? E o direito brasileiro tem muito problema com isso. Por que tem muito problema com isso? Porque tem casos em que conhecer a minha ascendência genética
depende disto para eu ficar vivo. Doação de órgãos, por exemplo. A compatibilidade com os meus ascendentes genéticos. Tudo bem até aqui? Mas tem casos em que eu digo assim, reparem, eu quero saber porque eu quero saber. Não é porque eu preciso saber por uma razão. É uma questão minha, de foro íntimo. Qual direito prevalece? A intimidade do doador ou da doadora ou o direito a conhecer a origem genética daquele que é fruto da doação? O direito civil, quando esses direitos entram em colisão, ele normalmente entra no estado de perplexidade e ele acaba adotando o direito que é, vamos dizer assim, socialmente relevante, juridicamente relevante, para afastar um dos dois. Alguns usam uma figura da ponderação do alemão Robert Alexi, mas aqui nós vamos fazer a coisa mais facilitada. Se eu disser que todo doador ou doadora de material genético pode ter o seu nome revelado porque aquele que é fruto dessa doação quer saber, vocês concordam que eu acabo com a doação, porque qualquer pessoa pode levantar a mão e falar, eu quero saber. Se eu quero saber, ninguém mais doa, porque o sigilo, desculpem, vira uma falácia. Se eu disser assim, qualquer pessoa fruto das técnicas de reprodução humana assistida tem direito a saber quem é seu pai e sua mãe biológico, não tem mais sigilo. Basta eu chegar um dia e falar assim, eu quero saber. Então acaba se ponderando que essas questões de bioética, o Conselho Federal de Medicina tem resoluções que cuidam dela. Por exemplo, o senhor quer um útero em substituição. Um casal de homens precisa de uma barriga solidária, como se chama. Quem pode ceder a barriga solidária? Solidária quer dizer sem remuneração, não é de aluguel. Eu quero estudar um pouco isso. O Brasil, como não tem lei que cuide do tema, toda a questão é tratada na ordem deontológica dos médicos, ética dos médicos, no Conselho Federal de Medicina. E quem quiser estudar essas questões, o Conselho Federal de Medicina tem resoluções. Mas reparem, senhores, o que são as resoluções do Conselho Federal de Medicina? Dos médicos para os médicos. Para dizer, quem age com ética, age assim, assim, assado. Então, evidentemente, o Conselho Federal de Medicina não pode dizer, não pode vender óvulo ou não pode vender espermatozoide, porque não tem nada a ver com a ética médica. Quem está vendendo não é o médico, a não ser que o médico estivesse vendendo, mas também não é na ética, porque daí é fora da profissão dele. Portanto, o ANF bem lembra que o Conselho Federal de Medicina tem regras sobre isso. Só que são regras éticas médicas, que não tem força de lei para ninguém. E para os médicos obrigam no campo ético. Tudo bem até aqui? E é só isso. Agora o senhor pode perguntar, por que o Brasil não legisla sobre venda de espermatozoides, sobre venda de óvulos, etc.? Agora, na reforma do Código Civil, que o colega perguntou ontem sobre a reforma, a Comissão de Família resolveu fazer uma coisa que eu chamo de ousada, doutor. É trazer para dentro do Código Civil, se aprovada for a reforma, várias questões de bioética. Principalmente essas questões pós-modernas, como gestação e substituição, etc. Isso hoje no Brasil não tem regulamentação do Estado. Está só na ordem ética dos médicos. Agora, eu não vou começar hoje o próximo direito, porque não faz sentido, eu começo na semana que vem, que seria o direito à honra. Mas eu diria para vocês que o problema dessas questões de bioética é que, como elas envolvem crenças religiosas e os parlamentos são movidos por grupos que têm leituras religiosas próprias, esses temas dificilmente são aprovados no parlamento. A chance de aprovar questões de bioética no parlamento brasileiro é mínima. É mínima. Porque é um debate profundamente imbricado no início da vida. E na morte, no final da vida. Eutanásia, distanásia, ortoeutanásia, ou doação de gameta, doação de gestação e substituição, são dois temas da bioética que os parlamentos têm problemas em aplicar.
E aqui eu quero terminar com uma última nota sobre parlamento que enfrentou esse tema. O tema da morte assistida, não do início da vida, doutor, foi enfrentado pelo parlamento português. A Câmara dos Deputados em Portugal fez uma lei para aprovar a chamada boa morte ou eutanásia com uma série de requisitos. Não era assim, pode desligar a máquina. A lei foi para o presidente da República, ele disse, bom, eu disse para vocês já em aulas passadas, o antigo presidente da República era um dos maiores professores de direito constitucional, agora ele saiu da presidência. Essa lei cheira inconstitucionalidade, mandou para o Tribunal Constitucional. O tribunal disse assim, essa lei é completamente inconstitucional, tem que tirar isso, volta para o parlamento. O parlamento mudou, trocou 6 por meia dúzia, Tribunal Constitucional, volta que não adiantou nada. Na terceira volta que não adiantou nada, eles precisaram mudar de novo a lei e na quarta vez a lei foi aprovada. Então reparem, senhores, o parlamento aprovou 4 vezes, para o Tribunal Constitucional vetar 3. Olha o problema da bioética. Se no parlamento brasileiro não se aprecia uma única vez, imagine se o tribunal diz que é inconstitucional certo dispositivo e redebater no parlamento brasileiro. É muito pouco provável que os temas da bioética passem por lei no Brasil por muitos e muitos anos. Porque o senhor pode dizer, mas Simão, um dia chega, quando eu estava nessa cadeira que o senhor senta, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 52, diziam, logo o parlamento vai aprovar questões de bioéticas. Eu fiquei esperando. Estou com 52, talvez com 104 o parlamento comece a apreciar questões de bioética. Ou talvez eu morra sem ver questões de bioética apreciadas pelo parlamento. Tá claro isso, senhores? Na segunda-feira que vem, então, honra.